Bom dia, Jacareí! A partir de agora você vai ficar comigo e com a Cibele Sugano em nosso telejornal matinal da TV Câmara Jacareí. Hoje você vai ver que a Câmara aprovou na sessão ordinária de ontem a anistia de 90% de juros e multa a contribuintes em débito com o SAI. Vamos falar sobre esse e outros resultados das votações da sessão de ontem. E entre a faixa de pedestres e a linha de retenção dos carros, uma novidade no trânsito de Jacareí, o Bolsão de Motos. Você vai saber o que é isso. E aí temos ainda a reportagem sobre o projeto que quer criar uma nova ligação entre as cidades de Jacareí e São José dos Campos. No segundo bloco vai estar com a gente o secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí, o ex-vereador Edinho Guedes. No primeiro bloco contamos com a presença do jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Qual que é o seu destaque de hoje? Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia, destaque Rodrigo. ainda fica com a sessão ordinária de ontem, com o discurso da Tribuna Livre da historiadora e membro da Academia Jacariense de Letras, Ana Luísa do Patrocínio. Ela falou sobre a história das mulheres em relação à fundação de Jacareí. É uma história um pouco desconhecida que ela, a Ana Luísa e o Benedito Sérgio Lencioni, historiador e ex-prefeito, pesquisaram a fundo e que levaram até a polêmica de qual é a data certa da fundação da cidade. Segundo o estudo da Ana Luísa, por conta do começo da vila de Jacareí, as mulheres com seus respectivos maridos, foi por conta dessas mulheres que os maridos foram buscar um padre, foram buscar outros atendimentos para a vila, e a partir daí a vila se criou. Foram buscar em Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, que era uma parte de Jacareí, né? Depois se desmembrou de Jacareí. O Jacareí era uma parte de Mogi das Cruzes. E daí, por conta disso, a formação da vila se fez e a partir daí a fundação de Jacareí se concretizou. A importância das mulheres nesse processo. Não tem nenhum nome registrado de quem foi pelo menos uma dessas mulheres, só tem dos homens. Então a Ana Luísa falou bem sobre isso ontem e resgatou um pouquinho sobre essa história de Jacareí, bastante importante. Tá certo. E na nona sessão ordinária que aconteceu ontem aqui na Câmara, os vereadores aprovaram 5 projetos. O vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, viu ser aprovada aí a criação da Frente Parlamentar pela revisão dos tributos de Jacareí. Essa frente tem o objetivo de promover a interlocução entre os vereadores e a sociedade civil para a discussão, né, da legislação e da política tributária relacionadas ao IPTU, o ISS-QN e também o Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis, o ITBI. O plenário aprovou também a segunda discussão do projeto de emenda à lei orgânica que modifica a atual nomenclatura do Conselho Agrícola Municipal para Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR. Também em segunda discussão, a Câmara aprovou a lei complementar que acrescenta artigo ao Código de Normas e Posturas relacionado a danos causados em vias públicas por veículos, máquinas ou caminhões na execução de serviços de interesse privado ou sob administração municipal. Os vereadores aprovaram ainda o projeto de lei do prefeito Isaías Santana, que autoriza o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, a conceder anistia de 90% dos valores de multa e juros de mora vencidos até 31 de dezembro de 2016. O benefício é válido para todos os débitos inscritos em dívida ativa, exceto acordos e parcelamentos anteriores a esse benefício. A dívida pode ser paga à vista ou em até 9 parcelas mensais, com início em abril e término em dezembro de 2017. E o quinto item da ordem do dia aprovado foi o projeto de lei do vereador Fernando da Ótica, original do PSC, que institui a Semana do Circo Escola para o desenvolvimento das atividades culturais circenses e dos populares artistas de rua em Jacareí. Bem, essa então foi a sessão ontem, 5 projetos que voltaram à ordem do dia, a criação de mais uma frente parlamentar, já havia sido criada a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, agora temos uma para discutir tributos, né, os impostos municipais. Exatamente, essa foi a proposta do vereador Rodrigo Salomão, que é justamente promover debates entre a sociedade civil e as autoridades aqui da cidade para ver como é que está sendo empregado, como é que está sendo cobrado esses impostos municipais e ver se ele se pode promover também
abertura de empresas, né? Porque o imposto muito alto impede as empresas de entrarem na cidade. Então, uma frente que vai estudar tudo isso, ver se os impostos estão sendo devidamente cobrados com justiça e bem empregados, para que as outras empresas possam se interessar assim, em ser instaladas em Jacareí e possa, com isso, também abrir vagas para o mercado de trabalho. E agora nós já temos também essa anistia aí da multa nas cobranças do SAI. Já no ano passado e no começo dessa legislação também já haviam sido aprovadas outras anistias, né, para dívidas com a Prefeitura Municipal, agora do SAI também. Agora do SAI, para quem tem dívidas, é importante dizer que são dívidas que venceram até 2016. Essas dívidas com o SAI vai ter desconto de 90% nas multas e nos juros de mora. Com isso, o prefeito pretende o quê? Fazer com que quem está com dívidas possa ter uma facilidade em pagar e vai poder parcelar em até 9 vezes ou pagar à vista para quem quiser, e também vai alimentar os caixas da prefeitura também. Então, é uma via de mão dupla que os dois lados vão ser beneficiados. Mais ou menos o que aconteceu com o IPTU também, né? Sim. A mesma coisa com o IPTU, então agora o SAI também vai ajudar nesse sentido aí. Muito bem. Bom, mestres e alunos de diversas partes do Brasil prestigiaram aqui em Jacareí o 17º Encontro de Capoeira, promovido pelo mestre Raimundinho. O evento é um tributo a Paulo dos Anjos, patrono da capoeira na cidade. Veja a seguir. Todos os anos, professores e alunos se reúnem na Escola Filhos do Sol, na Vila Zezé, para homenagear a memória de um mestre, considerado o principal nome da capoeira Angola na cidade, que é conhecida como a capoeira primitiva, mãe de todos os estilos que hoje existem. Em sua 17ª edição, o Encontro de Capoeira de Jacareí é uma iniciativa do mestre Raimundinho, da Liga de Capoeira de Jacareí, para homenagear o seu mestre Paulo dos Anjos, que faleceu em 1999. Com essa ação, esse maranhense de 60 anos, que mora em Jacareí desde os 12 anos de idade, quer manter sempre viva a memória do seu mestre, que inspirou a criação do Dia Municipal da Capoeira em 26 de março. O Paulo dos Anjos foi meu mestre, né? E quando ele era vivo, sempre falava para a gente nunca esquecer o nome dele, né? Então, sendo assim, quando ele faleceu, né, a única maneira da gente não esquecer o nome dele é todo ano a gente fazer essa festa em homenagem a ele, né? Então, desde 2000 a gente está fazendo essa homenagem todos os anos, e ela vem crescendo dia a dia. Tá vindo mais pessoas de todo lugar do estado e de outros estados também. Desde seu início, o evento só cresce e muitos reconhecem a importância dele. Nesta edição, reuniu mais de 100 pessoas. O primeiro encontro foi em 2000 e de lá para cá, o mestre Raimundo sempre vem fazendo esse encontro nessa mesma data, né? E é muito importante porque a gente passa a ter vivência também da capoeira Angola de outros mestres, de outras cidades, né? E ao mesmo tempo prestando essa homenagem mais do que merecida pelo primeiro mestre que passou por Jacareí. Jacareí lá tem uma história, tem a Liga de Capoeira, que vai completar mais de 20 anos. A gente está vendo várias academias organizadas, movimentos organizados. Eles estão querendo fazer um resgate da cultura da capoeira, mas dando exemplo de segmento cultural. Os mestres e alunos de todos os lugares do Brasil chegam à cidade com recursos próprios, como o professor Leandro Leite, da Universidade Federal de Campo Grande, que participa pela primeira vez. É um trabalho com muita responsabilidade, né? Um trabalho com responsabilidade social, que eu acho que é muito importante, porque a capoeira mexe, né? Que esse social, ele trabalha muita história da capoeira, então eu achei maravilhoso, além de eu ter trazido um pouco do meu conhecimento, mas também estou adquirindo conhecimento aqui. Já o mestre Zé Baiano não perde a oportunidade de estar no encontro e prestigia sempre. É muito importante pela força da nossa cultura, do nosso povo, porque depende de nós essa cultura. Então, se nós todos, cada um dá um pouquinho de nós para poder estar junto, creio eu que a cultura fica muito mais forte. Além da
das rodas de capoeira, com sua musicalidade, ginga e cantos, o mestre Raimundinho recebe os amigos com vivências e palestras. Mas apesar do sucesso do evento, muitos capoeiristas acham que é preciso implementação de novas políticas públicas locais e mais apoio. Hoje a gente está lutando por uma organização, está lutando sempre, a cultura sempre lutou com o poder público para poder existir, porque hoje a gente está numa subsistência da capoeira, né? Muitos mestres não vivem da capoeira, eles sobrevivem da capoeira. Para que eles vivam da capoeira, precisa ter leis municipais que o amparem. A capoeira tem que estar no currículo municipal das escolas, respeitando a Lei 10.639, onde quer que tenha que ser construída as culturas afro-brasileiras e indígenas no município, onde é uma lei federal que até hoje não se fez cumprir em nenhum município, desde que eu conheço, né? Então tem que ter isso daí. O projeto que eles apresentaram para o Executivo, ele entra na pasta da educação, na pasta até da saúde, do esporte, da cultura, da assistência social. Então é uma cultura que a gente tem que ter como exemplo a organização dela e como que ela está tendo compromisso com a melhoria e com a participação na cidade. E também o legal é que a capoeira, ela envolve e trabalha no desenvolvimento das pessoas de todas as idades. Em especial, a gente sabe que ela pode trabalhar muito com a nossa juventude, e a capoeira educa, a capoeira disciplina, a capoeira também dá uma inserção no mercado de trabalho. Então é um evento que a gente deve apoiar, porque eles estão muito compromissados com a cultura da capoeira. Mestre Raimundinho sabe bem da importância da união dos capoeiristas e de uma maior visibilidade para essa manifestação cultural tão rica. Mas enquanto essas batalhas vão sendo travadas no dia a dia, aqui, no encontro, ele luta com a principal arma que tem, o amor à capoeira. Me sinto muito feliz, né? E realizado, né? Por estar fazendo essa festa para o meu mestre e vendo que o pessoal, as pessoas que vêm, sempre falavam bem dele e falam até hoje, né? E o nome dele nunca será esquecido. Isso aí, parabéns aí aos capoeiristas de Jacareí. E agora você confere como fica o tempo hoje e amanhã na previsão da Climatempo. Pois é, Cibele, o outono segue com temperaturas amenas aqui em Jacareí. O céu vai estar parcialmente coberto durante boa parte do dia. A umidade relativa do ar fica em 62%, sem chances de chuva. A mínima fica em 15 graus. E a máxima não passa dos 26. Amanhã vai fazer um pouco mais de frio. A nebulosidade aumenta e o sol deve aparecer pouco. A umidade do ar fica em 71%, também sem chances de chuva. Os termômetros devem variar entre 13 graus de mínima e 24 de máxima. Bom, já que falamos do tempo, agora é hora de falar do trânsito. No segundo bloco, vamos receber o secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes. Mas antes, vamos conhecer a localização dos radares móveis. Hoje, quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Maria Augusta Fagundes Gomes, Das Letras e Malak Assad, e também nas ruas Tiradentes e Padre Eugênio. Amanhã, sexta-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Maria Augusta Fagundes Gomes, Das Letras e Malak Assad, e também nas ruas Tiradentes e Padre Eugênio. E uma prática dos grandes centros urbanos chega a Jacareí com o objetivo de reduzir acidentes e melhorar a circulação na área central da cidade. Os bolsões de segurança para motos, para os condutores de motos, e você vai conferir agora na reportagem de Daniel Mendes. Sinal fechado, pedestre na faixa, motociclista no bolsão e carros logo atrás. Essa é a novidade no trânsito aqui de Jacareí. Com o objetivo de dar mais fluidez e segurança ao trânsito, a Secretaria de Mobilidade Urbana instalou o bolsão exclusivo para motos. O bolsão de moto é um dispositivo onde você consegue fazer com que o trânsito se reorganize na parada do semáforo
E na abertura do semáforo, as motos que têm um torque, né, tem uma arrancada mais rápida que o carro, elas saem primeiro e os carros saem depois, criando uma cadência no deslocamento e evitando os conflitos, que são as quebras de retrovisor, os arranhamentos, os atropelamentos, né? Então, como existe esse conflito, o bolsão de moto acaba sendo um ponto de reorganização do trânsito. Então é um dispositivo importante. Dados da Secretaria de Trânsito mostram que das 48 mortes provocadas por acidentes em 2016 em Jacareí, 32 aconteceram no perímetro urbano. Boa parte delas envolvendo motos. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, cidades que usam o bolsão exclusivo de motos têm reduzido o número de acidentes. Então tem evitado que o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, regulamentou isso. E hoje a gente tem como um grande desafio conscientizar o motorista do carro, né? Que ele precisa de fato respeitar o que o Código de Trânsito estabelece, que é a precedência de vulnerabilidade, que primeiro vem o pedestre, o ciclista, a moto, o carro, o caminhão. Então é essa sequência. Então para isso ele precisa lembrar o que ele aprendeu lá na autoescola. A novidade foi bem recebida por pedestres, motociclistas e também por motoristas. O que você achou do bolsão exclusivo para moto? Muito legal. É bem assim, a gente se sente mais seguro, né? Porque aí não tem perigo da moto estar atrás e a gente não vê o motoqueiro atrás. Ficou bom. Aí por causa dos pedestres, né? Que já tem uma visão melhor já. Aí ficava melhor para até nós aqui ter uma visão, os carros param mais para trás, daí para tudo, libera o corredor, né? Uma boa iniciativa. É, eu achei. O que a senhora achou, por exemplo, do bolsão exclusivo para motos? Eu achei bem interessante, visto que a dificuldade de alguns ciclistas para se locomover aqui era bem grande, né? Então achei interessante. Dá mais segurança? Dá uma sensação de mais segurança? Sim, com certeza. Tanto para nós que somos os motoristas dos veículos, né, quanto os motociclistas, com certeza. Até quem não é da cidade gostou da iniciativa e vai indicar para a sua cidade. Eu nem sabia que tinha esse bolsão exclusivo para moto. Eu sou de São José dos Campos e agora eu até peguei de surpresa isso aí. Mas é bom porque é bom para São José fazer isso aí também. Coisa nova que estão acrescentando aqui em Jacareí, é bom que eles façam em São José também. Vale como uma boa alternativa. Eu gostei, é bom saber. O secretário de Mobilidade Urbana lembra que quem desrespeitar a sinalização estará sujeito a multa. O Código de Trânsito prevê, né, o desrespeito da sinalização gera uma multa. Então, a gente ainda não está multando com relação a isso. Estamos nesse momento de orientação, pedindo para os agentes de trânsito orientar, mas é muito importante que todos os motoristas lembrem mais uma vez o que aprendeu lá na autoescola e olhar para as placas e para a sinalização de solo. Aqui nós temos 2 placas avisando isso, tem o desenho das motos, tem a demarcação do bolsão, e a gente viu agora muitos motoristas ainda desrespeitando isso. Então, isso não tem muito justificativa, né? Tem que respeitar a sinalização. E no próximo bloco, o secretário Edinho Guedes vai estar aqui conosco no Bom Dia Jacareí. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Já está conosco aqui no estúdio o secretário municipal de Mobilidade Urbana de Jacareí, Edinho Guedes. Bom dia, secretário. Bom dia, Elton. Primeira vez no Bom Dia como secretário, né? Verdade. Primeira vez aqui na casa, na TV Câmara como secretário municipal. Uma satisfação sempre estar aqui falando com vocês. Secretário, a secretaria nova, uma secretaria criada pelo prefeito Isaías Santana, o senhor que concorreu contra ele, né? Concorreu com ele, né? Melhor do que contra ele, com ele, nas eleições municipais. Como é que se deu a construção dessa parceria, desse convite para assumir essa secretaria? Bom, primeiro acho que foi uma ação bastante nobre do prefeito eleito Isaías, né? De fazer esse convite, em superar realmente as diferenças da disputa eleitoral logo em seguida. Eu já tinha recebido o convite da Prefeitura de Guararema, né, para assumir a Secretaria Jurídica da cidade. Tinha aceito já. Mas aí o Isaías me procurou, a gente teve 2 reuniões, ele me explicou todo o projeto que ele tinha com relação à mobilidade urbana. Nos 9 anos enquanto vereador eu sempre defendi esse tema, era uma bandeira muito forte do meu trabalho, ele identificou isso, inclusive me convidou com base
no meu plano de mobilidade urbana que eu tinha colocado no plano de governo, então, enquanto candidato, e foi claro em dizer que ele gostaria realmente que a gente conseguisse implementar, e a gente tinha muito projeto em comum, e eu aceitei, né, já que o que sempre me motivou estar na vida pública de Jacareí era servir a minha cidade, falar, já que é para trabalhar que seja para o Jacareí, né, eu já estava indo para Guararema, então eu aceitei e estou bastante motivado aí com os desafios que a gente tem, que todos sabem que mobilidade é um dos grandes desafios, acho que junto com saúde e segurança, os maiores desafios que a cidade de Jacareí possui e precisa ser enfrentado com bastante firmeza. Secretário, a gente viu uma matéria sobre os bolsões de motos. Eu lembro que você, enquanto vereador, já tinha essa bandeira dos bolsões de motos, mas a gente está vendo que tá tendo a população ainda está se adaptando aos bolsões de motos e vocês estão fazendo... Está tendo algum programa educacional, algum programa que instrua o pessoal, os motoqueiros e também os motoristas com relação a isso? Ou em relação a outros itens da mobilidade também? Sim, a gente tem uma gerência de educação de trânsito, né, que ela faz um trabalho durante todo o ano de diversas formas, desde palestras na escola para as crianças, como abordagens direto no trânsito, como tivemos as blitz educativas na época do carnaval, para estimular o consumo de bebida alcoólica e a direção. E os bolsões de motos é natural, como até apareceu aqui na reportagem, em que pese está previsto pela legislação nacional de trânsito. Tem muitas cidades que sequer conhecem, muitas vezes não adotam, então tem gente que não conhece ainda o bolsão de moto. Por isso que a gente tem a orientação para os agentes de trânsito de não autuarem nesse momento, para que nesse momento seja um momento de adaptação. Nos semáforos onde os agentes de trânsito estão presentes, eles apenas apontam, né, orientam, em que pese ter a placa e ter a pintura de solo, existe essa orientação. Nós fechamos agora com a Prefeitura e a Agência de Publicidade que presta trabalho para a Prefeitura. Na semana passada acabamos de fechar a campanha de gentileza no trânsito, esse é o tema, e nós vamos falar sobre a questão do bolsão de motos também, que é um equipamento importante de segurança no trânsito, porque nós sabemos que dos índices de acidentes aqui em Jacareí, o maior acidentado é um motociclista. De todos os acidentados, de todos os modais, caminhão, ciclista, pedestre, quem mais sofre acidente é o motociclista, ou por imprudência dele ou por imprudência de algum outro modal, de algum outro carro que resvalou nele. Então, o bolsão ele permite essa reorganização. A cada semáforo se separa os veículos das motos. Como a moto tem uma partida mais rápida, então ela sai de forma organizada e os carros saem de forma tranquila, de forma cadenciada, evitando aí qualquer colisão. Então, isso já é comprovado, né, que gera uma segurança maior, e a gente está bastante otimista aí com o retorno que está tendo dos motociclistas e com a medição que nós tivemos já com a diminuição de acidentes de moto já na cidade. A gente, nos meses de janeiro, foi fevereiro e março, quando a gente implementou em fevereiro, a gente já teve uma diminuição de acidentes de motos comparados com o ano passado. Secretário, queria voltar um pouquinho na criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, passou aqui pela Câmara a votação. Queria que o senhor explicasse para a população qual que é o papel da Secretaria, né? Ela foi desmembrada, alguns serviços que eram prestados por outras secretarias, e qual é a novidade da cidade de Jacareí ter uma secretaria que pense esse tema? Bom, primeiro, criar a Secretaria de Mobilidade Urbana é quase que uma obrigação gerada pelo Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei federal aprovada em 2012. Porque se entendeu, né, o governo federal entendeu que o trânsito não dava mais para ser tratado como mais um probleminha, né? Ele tem realmente uma complexidade que acaba resvalando em outras situações, desde a Secretaria de Assistência Social, com os flanelinhas na rua, com os malabares nos semáforos, a questão de segurança também, porque toda a mobilidade, fuga de crimes, enfim. A mobilidade ela interfere em tudo, desenvolvimento econômico, deslocamento de cargas. Então, decidiu-se, né, dar esse tratamento específico, ponto. Aqui em Jacareí, em que pese ter sido uma lei que criou, na verdade, ela só remanejou departamentos que já existiam. Então, a Secretaria de Mobilidade Urbana em Jacareí foi criada sem criar um centavo de despesa para a Prefeitura. Isso até foi uma das coisas que eu concordei bastante quando Isaías me convidou para participar. Porque eram duas diretorias de trânsito e transporte que já existiam na Secretaria de Infraestrutura,
A Secretaria de Comunicação, que foi extinta, então o meu cargo de secretário era o antigo cargo de secretário de Comunicação, só mudou o nome. E a acessibilidade, essa eu acho que é a grande novidade. É uma necessidade, né? Quem anda em Jacareí sabe o problema das calçadas, da ausência de guia rebaixada nas faixas de pedestre, a ausência de até rampas nos comércios. Então essa é um grande problema que não tinha uma política definida, né? Tinha a diretoria de fiscalização de posturas, multava quem não atendia quando era denunciado, mas não tinha uma política, inclusive, de adaptar os prédios públicos mesmo, né? As calçadas dos prédios públicos. Então, nós assumimos isso, hoje nós estamos fazendo um inventário fotográfico de todos esses problemas da cidade, para conseguir quantificar, saber quanto custa resolver tudo isso e colocar já no orçamento, o que a gente puder fazer já, nós já vamos fazer, mas botar uma meta aí até o final do mandato, conseguir atingir o maior número de casos, de solução desses casos, para que a gente consiga incluir essas pessoas, né? Porque aí, às vezes nós ficamos preocupados com as pessoas que têm mobilidade 100%, com a fluidez do carro, mas a gente esquece que nós temos muitos, entre aspas, prisioneiros sociais, que são as pessoas que estão dentro de casa e que sequer conseguem sair de dentro de casa porque não tem uma calçada adequada, que precisa muitas vezes andar de cadeira de rodas na rua, correndo risco de ser atropelado. Então, esse também é uma parte da mobilidade que tem que ser tratada com muito, muito carinho. Secretário, você está falando sobre isso. Nesses 3 meses até agora de gestão, na verdade a Secretaria de Mobilidade está um pouco menos do que isso. 53 dias. 53 dias. Já deu para identificar quais vão ser os seus maiores desafios enquanto secretário de Mobilidade aqui na cidade? Sem dúvida. Primeiro desafio foi treinar e capacitar a equipe da Secretaria, né, numa metodologia voltada a índice de produtividade, a evitar desperdício do dinheiro público e principalmente planejamento. As ações de trânsito requerem muita observação, né, mais do que a impulsividade de ir lá e pintar uma faixa, colocar uma placa, muitas vezes atender o anseio da população, do morador daquela rua que acha que aquela é a melhor solução. O trânsito requer muita observação e planejamento e estudo para que você possa fazer de uma vez só, né? Os moradores se incomodam bastante com essas faixas pretas pintadas, que eram antigas sinalizações que foram feitas, viram que estava errado, apaga com tinta preta e faz outra em cima. Então as cidades de Jacareí são todas borradas por isso, porque falta de planejamento. Então um grande desafio é criar essa cultura do planejamento, metodologia de trabalho, para que a gente tenha o máximo de estudo para chegar e fazer a intervenção de forma cirúrgica e que resolva o problema. Esse é o primeiro desafio. O segundo é investimento em modernização dos nossos equipamentos, sincronização dos semáforos com controle computadorizado, câmeras nos cruzamentos para que a gente possa chegar no acidente ou na pane mecânica do carro logo quando acontecer e evitar os congestionamentos. E por último, um grande desafio que é a questão cultural, de reeducar realmente os condutores da nossa cidade e perceber que é preciso ter gentileza ao compartilhar o espaço, né? Não dá para disputar o espaço, a gente tem que compartilhar o espaço. Então esse é um conceito que é preciso ter, porque os números de Jacareí são muito gritantes, né? São 48 mortes, dessas 48, 32 em ruas da cidade, apenas 11 nas rodovias. Isso são números, a gente está entre as 15 cidades com o trânsito mais violento do estado de São Paulo. Das 600 cidades, nós estamos entre as 15 com o trânsito mais violento. Então, é preciso que todos nós, seja pedestre, ciclista, motociclista, motorista de carro, caminhão, assumam a responsabilidade de mudar esse conceito, né? Não é disputar, é compartilhar o espaço. Às vezes, deixar passar, esperar o ciclista, dar o espaço adequado para o motociclista, vai atrasar 20 segundos, meio minuto e pode custar uma vida, né? Então, esses são os grandes desafios que nós temos, que vai gerar a melhoria no trânsito e na mobilidade como um todo. Secretário, eu vou dar um tempinho aqui na nossa conversa e a gente vai falar sobre a sessão de cinema do Cine Clube de Jacareí, lá na Sala Mário Lago. Rodrigo Romero nos conta qual será o filme exibido no quadro Dicas de Cinema. O Cineclube Jacareí, em parceria com a Fundação Cultural da cidade, exibe hoje, na Sala Mário Lago, o filme Um Corpo que Cai.
A fita, lançada há quase 60 anos, em 1958, é um dos grandes clássicos do cinema. Dirigido pelo mestre do suspense Alfred Hitchcock, foi considerado por várias vezes em listas de preferências como o melhor filme do século XX. A história mostra o personagem de James Stewart, um detetive aposentado que tem muito medo de altura. Certo dia, ele recebe a missão de perseguir a esposa de um velho amigo dos tempos de faculdade. O que ele não sabe é que está prestes a cair numa enorme cilada. A mulher, Madeleine, a bela Kim Novak, o deixa perturbado. E ele se apaixona por ela. Quando uma tragédia acontece, sua vida se transforma para sempre. Vamos acompanhar um trecho do filme. I don't want to die. There's someone inside me. She says I must die. Scotty, don't let me go. A beautiful girl haunted by the desperate, unexplainable urge to destroy herself. A man possessed by the paralyzing vertigo that made him afraid of high places. Easy now. Oh, no. Well, this is a cinch. Here, I look up, I look down. I look up, I look... Se você quiser assistir, vá à Sala Mário Lago hoje às 7 da noite. A entrada é gratuita. Mais informações no site www.fundaçãoculturalsemcedilhaesentil.com.br. E depois dessa dica de cinema, vamos conferir quais as outras atrações na agenda cultural com Maiara da Mata. Oi, gente! Para quem quer aproveitar alguma dica cultural, hoje eu trago 2 eventos que acontecem em São José dos Campos. O primeiro deles é um show de graça lá no Sesc, às 7h30 da noite. Por lá, o produtor e cantor JR vai apresentar o disco Binário, que é composto por canções que falam de amor e também da falta dele. O músico aproveita o álbum para fazer uma crítica ao uso excessivo da tecnologia. E no Parque Vicentino Aranha, lá na Sala Reginaldo Poeta, hoje será exibido o filme O Último Poema. É um documentário brasileiro que conta a história de uma mulher apaixonada por poesia que aos 21 anos teve a oportunidade de se corresponder com um dos maiores poetas do Brasil, Carlos Drummond de Andrade. Só com esse breve resumo dá vontade de assistir, né? Então anota aí, é hoje às 7 horas da noite e é de graça. Agora voltando para a nossa cidade, Jacareí está com uma programação cultural muito especial para o mês de abril e ela começa com as atrações em comemoração ao aniversário da cidade. Neste sábado, no estacionamento do Parque da Cidade, tem Festival Food Truck a partir das 4 horas da tarde. Por lá, terá show de René Ravari e a banda Tio Zé. Vale a pena prestigiar. No Educa Mais Jacareí tem show infantil do grupo Meia Dúzia de 3 ou 4. Eles apresentam o espetáculo Tá Na Hora de Dormir. É neste sábado, às 4 horas da tarde e também é de graça. Só não se esqueçam de retirar os ingressos gratuitos com 1 hora de antecedência no local. Nossa agenda cultural de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para vocês e amanhã eu volto com mais dicas. Não percam. Tchau, tchau. Muito obrigado, Maiara da Mata, pelas informações da agenda cultural. Secretário, uma questão que durante seu mandato como vereador era recorrente e na cidade de Jacareí a gente tem muita gente que se organiza para isso, é a questão da bicicleta, né? Tem a bicicleta, o pessoal que pedala à noite, tem vários grupos na cidade, mas tem as pessoas que usam a bicicleta como transporte e tem aquelas que gostariam de utilizar também. Como que está sendo pensado a utilização da bicicleta dentro do conjunto aí que é o trânsito da cidade de Jacareí? Primeiro, a parte da percepção que existe essa carência, a gente tem uma demanda reprimida de ciclistas que querem usar e outros que usam e usam com insegurança. Nós tivemos, infelizmente, até um óbito já na cidade, aqui próximo da Câmara, em frente ao museu, e nós estamos enfrentando isso com execução. Então conseguimos aí, junto à Caixa Econômica Federal, um financiamento, onde vamos fazer o primeiro grande trecho de ciclovia já nesse primeiro semestre. A gente inicia ligando o Jardim Paraíso, então lá na outra ponta, Jardim Pitoresco, Cidade de Salvador, Novo Amanhecer, pegar toda aquela avenida nova que foi feita lá
acolhendo o pessoal do Parque dos Príncipes, que é uma população que usa bicicleta para ir trabalhar. A nova avenida lá do José Teodoro, onde tem os prédios Minha Casa Minha Vida, que desce lá ao cemitério do Parque Santo Antônio, uma ciclofaixa grande, passando pelo Parque Itamaraty, corta dentro da Vila Pinheiro e liga na Davilino, que é o único trecho de ciclovia que nós temos. A ideia... Tá bem abandonado, né? Tá bem abandonado. Tá, Vamos já o mato, tá ali... A Quase que não lembra uma Exatamente. ciclovia. A gente vai revitalizar todo ele com a pintura, limpeza. E a ideia é ligar esses trechos de até ciclovia... o Pátio dos Trilhos lá. Exatamente, para poder ter um plano cicloviário municipal. Então o primeiro trecho é esse. Nós conseguimos esse financiamento, até foi uma luta, porque a gente estava para perder esse dinheiro por falta de projeto e tal, e conseguimos em tempo recorde fazer isso. Esse é o primeiro trecho e a ideia foi atender um bairro que tinha essa demanda, que era inicialmente o Parque dos Príncipes, mas depois a gente conseguiu, com ajuste de projeto, atender 2 outras grandes regiões e democratizar a questão do espaço, né? Então, principalmente o pessoal que quiser ir no Parque da Cidade, Parque dos Eucaliptos de bicicleta, agora tem essa possibilidade, saindo da periferia, entre aspas, e indo para lá. O outro projeto, o outro trecho que nós estamos focando e negociando aí com o Spani, que é a contrapartida para uma ciclovia ligando lá a ponta dessa ciclovia da Davilino, que termina na UBS lá do Parque Brasil, até a rodoviária, e fazer um bicicletário na rodoviária e tal, para as pessoas que hoje vão de carro trabalhar em São Paulo, possam ir de bicicleta, guardar com segurança e tal. É também um projeto nosso. Mas lembrar, Elton, que esse ano, até por obrigação legal, nós vamos fazer o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Ele tem que ser votado até abril de 2018 aqui na Câmara. Então, esse plano que foi iniciado, foi uma luta, inclusive enquanto vereador, para que ele fosse iniciado antes, né? Desde 2012 era uma obrigação, tinha que ser entregue em 2015. A Prefeitura começou a fazer de forma atabalhoada em 2015 e por não ter feito o número de audiências públicas que deveria, a Justiça interviu nisso, através da motivação de grupos coletivos aqui da cidade, e agora, por força judicial, a gente tem que retomar isso e entregar até final do ano para a Câmara conseguir votar até abril do ano que vem. Então, no plano de mobilidade urbana, onde nós vamos escutar todos os segmentos, obrigatoriamente, audiências públicas, certamente vai pintar outros trechos da ciclovia, que é percepção do morador que utiliza e tal. Isso é muito importante, porque, volto a dizer, trânsito, mobilidade é muita observação. Observação do costume de quem utiliza a via e observação também da fluidez de quanto um equipamento pode impactar em outro bairro, em outro modal, no caminhão, no carro, na moto. Então, esse plano cicloviário ele vai nascer não só com esses apontamentos que nós já percebemos, mas também com a contribuição da população de novos trechos que seja possível ser feito com o investimento que a gente tem disponível hoje. E em relação às calçadas, tem alguma previsão de deixar as calçadas mais acessíveis, principalmente aqui do centro? E a gente também tem uma observação de um telespectador que fala sobre as calçadas ali em volta do Ibis, que tem os postes que estão ocupando toda a calçada e não tem como as pessoas transitarem pela calçada. Então, as calçadas a gente tem 2 desafios, Sibeli. Primeiro assim, pelo Código de Posturas e Normas, a obrigação de manter a calçada de forma correta, aciada, adequada, é do proprietário. Muitas pessoas acham que todas as calçadas é da prefeitura, e essa cultura que fez com que as calçadas estivessem dessa forma, inclusive por um erro da prefeitura das gestões passadas. Coincidentemente, saindo daqui, eu vou ter uma reunião com a Secretaria do Planejamento exatamente para a gente delinear esses critérios para que os novos empreendimentos, o habite não seja dado só pela regularidade da construção do prédio. A regularidade da calçada tem que estar. Se é a obrigação do proprietário, o investidor tem que estar respeitando isso. E é o caso do Ibis, por exemplo, né? Lá nós tivemos um problema com a concessionária EDP Bandeirantes, que é quem aloca os postes, e que colocou o poste do diâmetro que era necessário, sem haver um aviso, né, para o próprio empreendedor que aquilo ia dificultar o trânsito. Nós já tivemos uma reunião com o Ibis, nós já temos uma intervenção que o Ibis vai fazer, alargando a via. Então nós vamos fazer algumas baias
para poder contornar isso e garantir a acessibilidade, em especial dos cadeirantes. A gente vai ter que retirar algumas vagas de carro, mas não tinha outra alternativa, porque não tinha outro lugar para pôr o poste. Porque a gente tem um outro desafio, que é a questão de Jacareí ser uma cidade muito antiga mesmo. Então lá, por exemplo, é uma área antiga da cidade, no morro, né, acidentada a topografia, e que, infelizmente, há dezenas de anos atrás, foi aprovado aquele quarteirão com aquela calçada estreita. Então, hoje é muito difícil reverter isso, né? A não ser que a prefeitura gaste muito dinheiro desapropriando faixas dos imóveis, e daí ela não tem esse recurso hoje para poder largar a calçada. Fora isso, a gente tem que compartilhar os espaços, que é o quê? Diminui algumas vagas, e lá não é um local que tem um fluxo muito grande para poder fazer falta aquela vaga de estacionamento, para poder corrigir essa questão. Mas nós temos um plano, sim, como eu disse, a gente está fazendo um levantamento fotográfico. Hoje não existia isso, porque até então ninguém estava cuidando disso como uma política pública de solução. Então a gente está fazendo um inventário, ou seja, um levantamento para saber qual que é o número de guias que devem ser rebaixadas, qual que é o número de calçadas que devem ser reparadas, para daí conseguir quantificar e fazer um orçamento disso. A determinação do prefeito Isaías é para que nós comecemos primeiro nas calçadas dos prédios públicos, né? Porque o poder público tem que dar o exemplo antes de cobrar da população. E concomitante isso, fazermos um trabalho de orientação dos proprietários com as especificações, o tipo de piso, com o croquis de como ele deve fazer a calçada, para que a gente oriente, e quem quiser já começar voluntariamente, sem precisar ser notificado, a prefeitura já pode fazer. Então essas são as ações que nós já estamos implementando. Muito trabalho. Bastante. Eu vou dar um tempinho aqui com a nossa entrevista, secretário. E para falar aqui do acesso da Estrada Velha e da Via Dutra, com o objetivo de aliviar o acesso pela Estrada Velha e pela Via Dutra, opção no dia a dia de muitos moradores de Jacareí e São José dos Campos, os secretários de Mobilidade Urbana das duas cidades se reuniram para articular a implantação de uma nova via de acesso. A ideia é usar como ponto de partida a Avenida Davi Monteiro Lino, terminando na Via Oeste. Veja mais detalhes na reportagem a seguir. O trânsito diário por excesso de veículos já virou rotina na rodovia Presidente Dutra. Entre São José dos Campos e Jacareí, o fluxo chega a 77 mil veículos nos dois sentidos da rodovia, segundo informações cedidas em nota pela CCR Nova Dutra. Consequentemente, os atrasos cometidos por trabalhadores que precisam fazer o trajeto habitualmente tornam-se recorrentes. Eu moro em Jacareí, trabalho aqui em São José, eu tenho muitos problemas por causa do trânsito, principalmente já começa até para entrar na Dutra, já começa um problema muito grande, porque tem um grande volume de carros e o trevo ele se afunila, então além do tempo que eu gasto, é muito perigoso, tem um grande número de acidentes. E depois na Dutra, pior ainda, porque aí já começa a acarretar caminhões na via, então por um trânsito tão carregado, às vezes é perigoso e a perca de tempo é sempre uma coisa constante na minha rotina. Uma reunião que é feita no primeiro horário do meu serviço, muitas vezes eu acabo me atrasando, ou tenho que deixar avisado que não vou conseguir confirmar a minha pontualidade, porque o trânsito ele sempre acaba acarretando no atraso, então eu nunca consigo ser pontual nos meus horários por causa do trânsito na via. Para solucionar o problema do Vinícius e de outras pessoas que enfrentam congestionamento entre as duas cidades, o começo do mandato dos secretários de Mobilidade Urbana de São José dos Campos e Jacareí tem como um dos objetivos a construção de um novo acesso para a ligação entre Jacareí e São José dos Campos. Na verdade, essa é uma demanda antiga da população de Jacareí e da população de São José, que obviamente nasceu com o surgimento da Unip já há quase 20 anos. E também acabou se aumentando a cobrança disso com a aquisição da antiga linha do trem e a construção da Avenida Davi Lino sobre esse antigo traçado. Como a antiga linha do trem ela faz exatamente esse traçado, passando atrás da Unip e chegando próximo à Via Oeste, que é uma via bastante importante de São José, nasceu então a ideia de por que não ligar as duas cidades através de uma avenida e não mais obrigar todo mundo a pegar a Dutra para ir até lá, sendo que são duas cidades que já houve o que a gente chama de conurbação, que é a união de dois centros urbanos.
E é uma proposta do prefeito Isaías de fazer a ligação da Davi Lino junto ao Parque Meia Lua, que é exatamente nessa divisa, e daí a gente ficaria dependendo da Prefeitura de São José dos Campos fazer a parte dela, fazer essa ligação. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, a proposta para a implantação da nova via depende de Jacareí, São José dos Campos e a Faculdade Unip, e tem esse ano para desenvolver o projeto, captação e execução da obra. E fala sobre os impactos que a nova alternativa causa no trânsito. Bom, o primeiro impacto é gerar mais uma alternativa de ida para São José sem precisar usar a Dutra, né? Hoje todo mundo precisa, para entrar em São José, usar a Dutra, e daí tem um congestionamento muito grande naquela região da variante Getúlio Vargas, né? Principalmente com o aumento do número de população no bairro Vila Branca. Então tem causado um problema muito grande que com essa via, de imediato, vai gerar essa outra alternativa e possivelmente uma diminuição no fluxo do trânsito. Além da diminuição do fluxo de carros na rodovia, Edinho Guedes também fala sobre os impactos no desenvolvimento econômico das duas cidades com a nova ligação. Você passa a criar mobilidade numa região antes deserta, né, que lá praticamente é uma região de pastos, de antigas propriedades rurais. Você acaba gerando um outro polo de desenvolvimento, surgimento de comércios, indústrias, microempresas. Então isso é bom, porque a gente vai descentralizando o crescimento das cidades, de ambas as cidades. Isso é positivo para Jacareí, que tem suas atividades econômicas principais muito ainda centralizadas, e esse é um dos problemas da questão da mobilidade, porque não dá para largar a rua, né? A gente já tirou todas as vagas de estacionamento possíveis, não dá para derrubar os prédios agora para isso. Então o caminho é descentralizar, levando alternativas de crescimento para outros cantos da cidade, e a via acaba tendo esse papel também. Então a Davi Lino ligando com São José certamente vai ajudar isso a acontecer. Secretária, a tão sonhada ligação, a nova ligação Jacareí-São José é discutida há muito tempo, como foi dito na matéria, desde a construção da Unip, tem a história da passarela também, nem vamos entrar nesse assunto, mas tem essa possibilidade de fazer essa ligação. Vai sair do papel, secretário? Bom, eu espero, estou lutando muito para isso. É uma vontade clara do prefeito Isaías, ele já colocou isso publicamente em matérias de jornal e tal. Eu acho que está muito próximo de acontecer. O trecho que precisa ser asfaltado até o Parque Meia Lua, passando por debaixo da ponte, isso está claro, né? Nós temos orçamento e está no plano. Ele falou inclusive aqui, quando era executivo. A gente recebeu os candidatos, era uma das propostas dele, era finalizar esse trecho. E daí o nosso grande desafio é o time com São José dos Campos, né? Então, porque eles precisam, na verdade, fazer um trecho maior, ligando a Via Oeste e tal. Quando eu estive com o secretário de Mobilidade de São José, ele pontuou também essa intenção do prefeito de lá. Então, eu vejo que hoje a gente tem uma situação política e financeira, no sentido de necessidade de desenvolvimento daquela área, para isso acontecer. E um outro tema que aconteceu recentemente, que foi o anúncio do investimento do governo do estado com o Trivale, que seria um ônibus biarticulado ligando 6 cidades do Vale, partindo de Jacareí até Pinda. A nossa proposta, né, nesse projeto vai ser exatamente que ele faça esse trecho. Então, a gente pode receber um reforço de investimento estadual para que isso aconteça, que pode agilizar ainda mais essa obra, que eu penso que é inevitável, independente de quem estiver no poder. Não tem como, a Getúlio Vargas já está sobrecarregada. Com a construção do shopping, né, que vai ser construído lá na área da JTU, que vai ser transferida para o Parque Meia Lua, isso vai se intensificar mais ainda, né? Então uma conurbação entre Jacareí e São José, né, a ligação dos 2 centros urbanos. Então nós vamos precisar cada vez mais dessa avenida, e não tem outro meio de ser feito a não ser por lá, que é a antiga linha do trem. Então a topografia já está preparada, já está recortada, os barrancos já estão prontos. Então, porque muitos anos passaram-se o trem lá, então está muito fácil resolver esse problema por lá. Desapropriação da linha do trem, secretário? Não, porque a linha do trem era de propriedade federal e foi repassada então aos municípios, né? Alguns municípios adquiriram isso já há um tempo
como foi Jacareí, já está com isso mais adiantado. Então, o trecho da linha do trem não. Pode ser que na região de São José, algum alargamento da Via Oeste necessite de desapropriação, mas aqui no nosso trecho não. Ele está bem maduro aí para virar esse grande corredor de ligação das duas cidades, porque a Dutra, né, a gente teve uma reunião aí semana passada com o presidente da Nova Dutra, eu e o prefeito Isaías, ela não é para ser uma avenida. A Dutra é um escoamento de produção, de cargas, então quando a gente começa a misturar o tráfego doméstico na Dutra, a gente acaba tirando o viés dela de ser um corredor de fluidez e acaba tendo os congestionamentos que nós temos aí sempre nos horários de pico, de manhã ou perto das aulas noturnas lá na Unip. Então isso tem que ser resolvido e a avenida vem nesse sentido. Essa obra também contemplaria os estudantes ali da Unip? Ficaria mais fácil o acesso? Sem dúvida, porque eles teriam... Ela já tem a previsão de uma ciclovia, né? O tráfego seria muito mais rápido. Eu digo até como professor da Unip que todo dia, toda semana, eu olho para a Unip, vou até São José e volto para a Unip. Então, assim, por trás, a ligação é direta, diminui mais da metade o trajeto, né? Barateando, inclusive, o transporte público e as vans, os fretados. E quem quiser ir a pé ou de bicicleta vai conseguir ir hoje com segurança. Hoje ele não tem essa segurança. Se tiver que ir a pé ou de bicicleta e passar por debaixo da Dutra, aquela parte lá não é muito bem iluminada e à noite é até perigoso, né? Nós tivemos até atropelamento com óbitos lá em frente à Unip, por azar de um jacariense, mas hoje não é adequado. Então, com essa via iluminada, com ciclovia, calçada, a gente tem uma ligação normal de uma rua local, né, de uma avenida, e que vai facilitar muito aí o acesso dos mais de 7 mil estudantes que a Unip tem, e cerca de 30% é de Jacareí. Então isso acaba tendo um deslocamento grande que hoje está sendo feito de forma insegura e inadequada. Você mencionou o corredor metropolitano Trivale de ônibus. Eu queria que você contasse, secretário, para o nosso público, com mais detalhes o que é esse corredor, quais cidades vão ser abrangidas, existe uma previsão de instalação, de quando que ele vai começar a funcionar? Então, Sibeli, essa é uma obra muito grande do governo do estado, né, investimento exclusivo do governo do estado. Nasceu da percepção que aqui na região metropolitana está acontecendo o que aconteceu na Grande São Paulo. Então as cidades estão crescendo e estão se misturando, que chama conurbação, a unificação dos centros urbanos. Então, para isso a gente tem que criar um transporte que interligue isso de forma eficiente, não só com as linhas intermunicipais. E o interessante é que das 6 cidades, né, que é Jacareí, São José, Caçapava, Tremembé, Taubaté e Pinda, Jacareí e São José representam mais de 50% do fluxo desses passageiros. Então são as cidades que mais se interligam de toda a região metropolitana, das 39 cidades, não só dessas 6. Então, nasceu a ideia então, de fazer um transporte público integrado, pensado, inicialmente ligando essas 6 cidades. A ideia é que ele passe por dentro da cidade, né, que não obrigue só você na beira da Dutra pegar. A ideia é que ele não pegue a Dutra, inclusive, ele evita a Dutra. O traçado original que foi trazido para a gente, ele utilizaria a própria Estrada Velha, mas como ele tem um corredor exclusivo, ele conseguiria fazer pela Estrada Velha no mesmo tempo que o ônibus hoje faz pela Dutra. Então ele teria essa atratividade. Porém, nós entendemos que a ida pela Estrada Velha não é o melhor caminho. Nós queremos estimular exatamente o desenho da Avilino e forçar a ligação por trás de São José, porque daí fica toda a ligação do lado esquerdo da Dutra, quase que uma reta paralela a ela. Hoje ela começaria desse lado direito, atravessaria São José e pegaria reto. Então nós estamos propondo essa mudança no traçado e entendemos que é um investimento muito importante, né? O Elton até citou isso aqui na hora do intervalo. Na verdade, a gente está retomando o que antes o trem fez ligando todas essas cidades. A linha do trem, há décadas e décadas atrás, fazia isso, a Central do Brasil. Com a substituição dos modais pelo rodoviário, a gente está agora retomando essa ligação através desse ônibus bastante moderno. O projeto dos terminais são muito bonitos, né, dos pontos de ônibus e tal. Então, é um projeto que tem um investimento de milhões de reais, se não me engano são 240 milhões de reais,
E o time de execução disso é uma obra de médio e longo prazo, acho que para uns 8 anos. Mas é algo que tem que ser muito bem pensado agora, exatamente para a gente não ter esse problema mais para frente, né? Então, a gente está bastante empenhado em estimular que isso aconteça. Óbvio que a conclusão total, eles vão começar com pequenos trechos, o primeiro trecho seria Jacareí e São José. Eu penso que isso deva acontecer num tempo menor. O investimento aqui seria de 24 milhões de reais. Mas lembrando que o ano que vem a gente tem uma eleição para governo do estado também e tal, e tudo isso mexe, né? Então, a gente tem que adiantar o máximo possível para que isso já entre na linha de produção e não possa ser revertido pela mudança que daí só a população sabe quem vai escolher, não tem como a gente adivinhar. Muito bem, secretário, muito obrigado. Nosso programa chega ao fim. Bom Dia Jacareí desta quinta-feira termina agora. Obrigado pela sua audiência, obrigado a você que colabora conosco enviando sugestões de pauta e participando em nossas redes sociais. Agradeço novamente a presença do secretário. Mais um para finalizar, algum recado? Agradeço, Elton, Belli, é sempre muito bom estar aqui falando com a população de Jacareí. Na verdade, eu vou dar a dica aí da nossa campanha que vai entrar no ar, Gentileza no Trânsito, né? Que nós possamos ter aí a consciência de que os espaços públicos eles devem ser compartilhados e não disputados. E que às vezes um ato de gentileza, de espera, de ceder a passagem pode fazer diferença no dia, na qualidade do dia de alguém e às vezes até na vida das pessoas. Lembrando que infelizmente em 2016 nós tivemos 48 mortes no trânsito de Jacareí e isso para mudar depende muito da nossa atitude. Então, gentileza no trânsito, esse é o caminho. Gentileza no trânsito, não se esqueça. E acompanhe as reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí ou no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí e confira a reprise desse programa às 11 da manhã. Nós voltamos amanhã com o Paulo Esper aqui. O assunto será o Festival Internacional de Canto Lírico Maria Callas, que será realizado na cidade. Também vamos conhecer mais um mestre da cultura viva de Jacareí e muito mais. Deixamos aqui nosso abraço para o aniversariante William Jordão, que nos escreve sempre participando com a gente no Facebook. Também para o senhor Idec. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nos vemos amanhã. Até lá.